Fala galera do YouTube, do Facebook e do Instagram. Bem-vindos, eu sou Rafael Ferrarese e esse é o Universo das Carnívoras. Bom pessoal, para quem não conhece, esse hobby de plantas carnívoras existe no mundo inteiro. Pelo mundo afora e pelo Brasil, existem colecionadores de plantas carnívoras de diversos tipos, espécies e variedades. Tá? Não é um hobby só de pessoas de fora, não é de gringos apenas, vamos colocar assim. Desculpem a expressão de quem é de fora, mas para o pessoal entender mais o que é, né? Não é só o que existe aí por fora do Brasil, mas existe no Brasil inteiro. Hoje a comunidade de pessoas que colecionam, que amam, que gostam de plantas carnívoras passa aí facilmente de 2.000 pessoas. Existem fóruns, existem canais, existem sites e hoje existem inúmeros revendedores de plantas carnívoras. Tá? Existem mesmo, é que eles estão camuflados. Bom pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de droseras. O nosso canal ele trata de várias plantas. Já falei sobre dioneias, já falei sobre nefentes, ainda não falei sobre pinguículas, mas hoje nós vamos falar a respeito de droseras. O que são droseras? Droseras são plantas da família de Droseraceae, tá? São plantas que existem em quase todos os continentes, tá? Existe na América do Sul, na América Central, na América do Norte, existe na África, existe na Ásia, existe na Europa, existe no Japão, existe na Austrália, mas, segundo informações que eu tenho, não existem em ambientes glaciais, até mesmo por conta da temperatura, tá bom? São plantas que na maioria das vezes se desenvolvem em formato de roseta. O que é roseta, Rafael Ferrarese? O que é roseta? Responde. O que são rosetas? É quando a planta ela desenvolve um polo central, tá? Seria o miolo da planta, e em volta desse miolo central vão vir as folhas em forma de rosa. Daí vem logo o formato de roseta, tá? Ou seja, uma haste central e em volta da haste existem as folhas. As droseras elas se desenvolvem em rosetas e na ponta dessas hastes, dessas folhas, existem pequenos filamentos capilares cobertos de uma substância pegajosa que nós gostamos de chamar, que na verdade que são chamadas, desculpem, de mucilagem. Essa mucilagem ela é responsável pela captura dos insetos. Como vocês podem ver aqui, deixa eu dar um... Pronto, agora estou com um zoom um pouquinho melhor. Como vocês podem ver aqui, ao topo, ao longo da haste toda, existem esses capilarezinhos minúsculos. Eu não vou conseguir dar um zoom muito melhor, mas eu acho que vocês vão perceber aqui. Inseto me mordendo. Bom, vocês vão perceber que existem esses capilares aqui. Conforme o inseto ao grudar nesse capilar aqui, cheio de mucilagem pegajosa, conforme o inseto vai se mexendo, ele vai ficando cada vez mais grudado nessas hastes, tá? Nesses capilares. Aos poucos, o que era apenas mucilagem vai se tornando em enzimas digestórias. Meu Deus, isso mesmo, cara. O que a dioneia faz quando ela se fecha é exatamente soltar esse suco digestório. Só que essa planta faz isso exatamente do lado de fora, a céu aberto, a olho nu, com todo mundo olhando. Meu Deus do céu, é exatamente assim que essa planta faz. Algumas delas, ou na maioria das vezes, elas, quando o inseto se mexe, quanto mais ele se mexe, mais ele fica grudado nessas hastes. Algumas delas, como a Drosera capensis, tá aqui a Drosera capensis, quando o inseto gruda na ponta da haste, vamos ver se eu consigo aproximar um pouco melhor aqui. Eu preciso urgentemente de uma máquina profissional. Se alguém souber de alguma barata, me fala. Bom, conforme o inseto cai na ponta dessa haste, ela faz exatamente esse movimento.
e se fecha em torno do inseto, assim facilitando a digestão do mesmo, tá? Mas Rafael, ela come o inseto inteiro, por que que fica tudo isso aqui grudado? Dá só uma olhada, tem mosca. Essa aqui é a Drosera indica, tá? Essa aqui, ela é famosa por capturar diversos tipos de insetos. Isso aqui é muito eficiente contra o mosquito da dengue, hein, galera? Muito eficiente mesmo, porque se aquele maldito cair aqui no meio, obviamente ele vai ficar grudado e ele vai virar almoço. Eu já encontrei alguns aqui grudados, tá? Então é assim, essa aqui é a Drosera indica, tá? Então, na maioria das vezes, essas plantas trabalham dessa forma, capturando diversos insetos. E aí o que acontece? Retomando o raciocínio, Rafael, não se perde, querido. Então, conforme essa planta faz a digestão, ela digere apenas o interior do inseto. O exoesqueleto, que é assim que os insetos possuem os seus esqueletos, é do lado de fora. Exo significa do lado de fora, tá? Então, o exoesqueleto, o esqueleto que fica do lado de fora, fica, cara, porque a planta não consegue digerir. Então, aos poucos, o lugar onde esse inseto está vai secar, esse inseto vai cair e vai nascer uma nova mucilagem no local, tá bom? A propagação dessas plantas acontece na maioria das vezes através de sementes, mas é também bem comum que você consiga fazer a propagação delas por leaf cutting. Tá? Leaf cutting, para quem não viu os outros vídeos, é quando você faz a divisão da planta através da folha. Ou seja, você vai plantar uma haste dessa aqui por cima do musgo e obviamente vai brotar uma outra Drosera capensis, vai brotar uma outra Drosera burmani. Não são todas que você consegue fazer isso, não. Drosera affinis você até consiga, a Drosera indica você até consiga, a capensis também, mas eu nunca vi conseguir isso com burmani, não. Se alguém já conseguiu, posta aqui embaixo no nosso canal para compartilhar a informação, tá? Eu tenho aqui algumas muito legais. Eu tenho a índica, que vocês acabaram de ver, que ficou monstra, que ficou gigante. Esse aqui é o meu Tiranossauro Rex das Droseras, tá? Existe também a Drosera burmani, que também está com sementes. Olha só quantas ainda vão dar. São sementes minúsculas, então na maioria das vezes você não consegue ver muito bem. A Drosera capensis, que é a que eu indico para todo mundo. Se você quiser ter uma planta muito legal, tenha uma Drosera capensis. Por que Drosera capensis? Porque na verdade significa Drosera do Cabo. Ela veio de lá da África do Sul. Então, Drosera do Cabo, Drosera capensis. Bom, tamo ali. Tá, muito legal essa aqui. Só que essa aqui, ao contrário das outras Droseras, ela precisa de um solo um pouco mais profundo. Aos poucos, conforme ela vai ficando velha e muito mais velha, as hastes laterais vão secando e ela vai dando espaço a novas hastes. O que é comum nas Droseras é que elas não, a maioria delas, tá? Aí há necessidade de você pesquisar um pouco mais. Elas não possuem dormência. É sério, Rafael? Que legal! Então quer dizer que eu não vou perder a minha Drosera durante um certo período de tempo? Não. A Drosera, na maioria das vezes, ela só cresce, ela só evolui, ela só desenvolve. E cada vez mais ela vai ficando maior, assim como a Drosera capensis. A capensis existem umas tão velhas, mas tão velhas, que elas vão desenvolvendo raízes aéreas, como essa que eu vou te mostrar aqui agora. Só um minuto pela mágica da câmera, toma aí! Meu Deus, é legal pra caramba, né, cara? É enorme, é enorme. Existem algumas dessas que passam dos 50 anos brincando,
que legal, né? Tá aí uma carnívora muito legal, tá? Então, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai desenvolvendo mais hastes e vai secando. O ideal é você podar algumas dessas aqui conforme elas vão ficando totalmente secas, tá? Então, a capensis é uma que eu indico com toda certeza para vocês terem na sua casa. Ela não gosta de vento, tá bom? Então, o ideal é que você tenha um vaso profundo para as raízes terem firmamentos conforme elas vão ficando maiores e que seja um lugar que bata bastante sol, porque ela aguenta altíssimas temperaturas, mas que não tenha muito vento. Tá? Por que não pode ter muito vento? Porque senão seca a mucilagem. O vento é o maior inimigo dessas plantas. Ele seca a mucilagem da planta e se secar a mucilagem, cara, na moral, ela vai acabar morrendo, tá bom? Se eu não estou enganado, a capensis, ela tem sim um períodozinho em que ela diminui a mucilagem dela. Pode ser chamado de dormência, Rafael? Mais ou menos, dá até para chamar de dormência, né, meu? Mas não é uma dormência efetiva não, então, tá bom? Essa aqui é a Drosera burmani Red. Existe uma outra bem parecida com ela também, se eu não estou enganado, a Hong Kong, tá? Que fica um pouquinho parecida com ela, tá? Tem aqui, se eu tiver errado, galera, me corrige. Eu acho que é a Hong Kong, eu não sei exatamente se é, tá bom? Então fica aí a dica, vai lá pesquisar, procura no Google, tá bom? Drosera burmani. E essa daqui, esse Pokémon diferente aqui é a Drosera binata. A Drosera binata, como vocês podem ver, ela nasce com essa haste e eu tô seguindo a haste da flor. Ela nasce com essa haste, eu vou pegar. Ela nasce com esta haste e na ponta da haste nascem outras duas hastes. Na ponta dessas duas hastes é que nascem os filamentos capilares com mucilagem, ou seja, as varetas pegajosas que catam os insetos pelo ar. Olha só que legal, na maioria das vezes é aérea, tá? Essa aqui também é muito legal, Drosera binata, tá aí uma boa ideia, tá? Existem outras que são praticamente verdadeiras pragas, como a Drosera intermédia. Se você adquiriu uma planta dessa, tome muito cuidado, porque ela vai invadir a vida dos seus outros vasos. É muito legal quando você compra um vaso de plantas carnívoras de uma dioneia e quando você olha, você fala, meu Deus, eu fui premiado. O dono, o cara lá da planta carnívora, ele é muito legal, ele mandou pra mim uma Drosera de brinde, ou seja, eu comprei uma dioneia e ganhei uma Drosera intermédia, cara, até ou pode ter acontecido do cara nem ter visto que ela foi, exatamente isso, porque isso é uma praga, isso se propaga por sementes e as sementes são fininhas e elas se espalham e elas crescem praticamente em qualquer ambiente que tenha musgo. E quando você vai ver, ela já está no seu vaso. Não é só a Drosera intermédia não, cara. Dá só uma olhada na Drosera capensis, o que ela fez no meu vaso de intermédia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ai, que... Tá? A capensis praticamente tomou o meu vaso de dioneia todinho. Não é só ela não, e mesmo assim, olha só, quando você acha que tudo é impossível nesse mundo de plantas carnívoras, a intermédia ainda conseguiu achar um espaço para ela se reproduzir. Muito legal, né? E sabe o que é mais legal ainda? A minha dioneia está sobrevivendo nesse meio. Ou seja, cara, tudo é possível nesse ramo de plantas carnívoras, tá? Aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu comprei essa aqui é a UK Sawtooth 2. Tá lá, minha dioneia linda, maravilhosa, muito parecida com a Sawtooth, muito parecida com a Green Shark, tá? E aí veio essa aqui, ó, junto com ela, que talvez o nosso excelentíssimo mestre Marcos Ono não tenha visto, mandou pra mim. Essa aqui é a Drosera affinis, que legal, né? Muito bacana, veio junto no vaso, quando eu vi tava grande, crescendo junto. Então é assim, cara, Droseras se multiplicam e se multiplicam mesmo, e nesse negócio de fertilidade droserense funciona e o negócio é rápido. Tá bom, pessoal? Bom, se você quiser fazer uma estufa de droseras, eu recomendo, porque é muito legal. Se você quiser fazer um terrário, melhor ainda. Drosera adora ambiente muito úmido, tá? Porque mantém a mucilagem.
tá? Ela vai aceitar muito bem. Porém, eu indico, assim, até pela minha experiência, que você mantenha ela no sol, tá? Então, se você tiver esse ambiente no sol mesmo, ardendo, você vai ter uma planta com um aspecto muito melhor. Porque droseras preferem o sol. Elas aguentam altíssimas temperaturas sem problema nenhum, é lógico, em um curto espaço de tempo. Aquele sol do meio-dia, rachando, estralando, que você acha que vai matar a sua planta, pelo contrário, essa planta aqui adora, ela come isso no café da manhã. Tá bom, pessoal? Beleza? A Drosera capensis, ela tolera algumas inundações. Então é legal que você mantenha aqui, ó, sempre úmido, tá bom? Ou às vezes até mesmo encharcado, tá? Essas plantas adoram ambientes encharcados. Como que você vai fazer o substrato? Você pode colocar 60% de musgo e também pode colocar 30% de minério. Como assim minério? Nossa, é muito legal falar difícil, né? Você pode colocar areia grossa. Sabe quando você peneira a areia e fica aqueles grãos maiores? Esse cascalho aí que você tem que misturar, não a areia fininha, porque vira uma meleca. Ou cascalho, ou perlita expandida, ou até mesmo isopor. Elas vão adorar, tá bom? Ambiente arenoso, droseras e pinguículas vão muito melhor do que a maioria das plantas. Porém, eu obtive muito resultado apenas com musgo sphagnum puro. Beleza? Tranquilo, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, postem aqui no nosso canal. Você quer colocar sua planta em alguma estufa? Faça uma mini estufa de garrafas PET. Deem uma olhada depois no nosso canal e busquem esse mini estufa de garrafas PET. É um vídeo que eu fiz ensinando como fazer isso, e essas plantas, caso você queira germinar suas sementes, tá aí uma boa ideia, que você vai ter muito sucesso. Lembrando, se você for germinar, não coloque essa germinação no sol. Mantenha na sombra, tenha paciência e aguarde, tá bom? É muito difícil aguardar, não é? Ainda mais quando você está na emoção, querendo que as suas sementes germinem logo. Então, mas tenha paciência. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, mandem aqui no nosso canal, mandem as suas sugestões, deixem suas dicas. Se você gostou mais ainda, dá um like, dá um joinha aqui embaixo, aqui, dá um like, não esquece mesmo de dar um like, isso contribui para que a gente continue no ar cada vez mais. Se você gostou mais ainda, compartilhe o seu vídeo no Facebook ou no Instagram, tá bom? Mostra pro seu amigo, mostra pra sua amiga, mostra pra sua mãe, pra sua namorada, pra aquele cara chato que fica te enchendo o saco, falando que você não tem drosera, que você não tem planta carnívora, coisa nenhuma. Manda pra ele que você vai ver que ele vai gostar também e vai virar um colecionador. Beleza? Sigam a gente no Instagram, @Universo das Carnívoras, no Facebook, Colecionador de Carnívoras. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, colecionadores. Tchau, tchau.